Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos à Eletroeletrônica Crer e Obedecer. Aqui nós consertamos aparelhos domésticos, eletrônicos e também aparelhos de informática. E como vocês estão vendo aí, pessoal, hoje nós temos aí uma videoaula dessa televisão aí, uma TV Sharp 29 polegadas, o modelo dela é 29ST58. Essa televisão aqui, pessoal, ela deu entrada para mim com o seguinte problema: ela não tinha imagem, mas o som estava normal. A tela ficava escura, totalmente escura, como se estivesse desligada, mas estava totalmente normal, o som estava totalmente normal, certo? E como tem acontecido muito desse aparelho dar esse mesmo defeito, inclusive até alguns colegas meus estavam falando que estava dando muito esse defeito, então eu resolvi fazer uma videoaula sobre esse defeito dessa televisão, que realmente ele é bem interessante. Então nós vamos ver aí o que foi feito para poder consertar esse problema dessa TV aí. Bem, pessoal, essa TV aqui, quando a gente colocava ela na tomada, ela dava aquele sonzinho característico aí de que ela foi ligada, né? Você que já consertou esse aparelho aqui sabe que assim que você coloca ele na tomada, você já percebe que a fonte dele funcionou, porque ele faz um barulhinho característico tanto na parte da fonte como também ali na parte dos alto-falantes. Então nessa televisão aqui, assim que a gente colocava ela na tomada, ela fazia esse barulhinho. Isso quer dizer que a fonte provavelmente estava normal, certo? Então eu abri ela, certo? E a primeira coisa, pessoal, que eu notei foi que aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui dentro na parte do tubo, certo? Para poder, como o tubo lá na frente não estava acendendo, a primeira coisa que eu olhei foi aqui o filamento do tubo, ver se estava acendendo. Porque mesmo que tenha alta, mas se o filamento do tubo não acender, obviamente não vai ter como dar imagem lá na parte da frente. Então, a primeira coisa que eu olhei foi aqui a parte do filamento dessa televisão, e o filamento estava apagado. Ou seja, aí provavelmente seria a causa de por que não está aparecendo a imagem lá na frente, o tubo está totalmente apagado, certo? Então eu fui verificar o que foi que aconteceu. A primeira coisa que eu verifiquei, pessoal, foi a área da fonte, certo? Essa área aqui, certo? Eu verifiquei, em primeiro lugar, a etapa de entrada da fonte, que é essa entrada aqui, as tensões estavam normais, certo? E verifiquei também a parte do secundário dessa fonte, certo? Para ver se tinha alguma das tensões de saída dessa fonte, se estava com problema. Bem, pessoal, essa fonte aqui, o secundário dessa fonte, ela trabalha com algumas tensões. Essas tensões são de 50 volts, de 10 volts, 22 volts, 28 volts e 125 volts. As tensões de 50, 10, 22 e 28 estavam totalmente normais, certo? E a tensão de 125 volts, que é justamente a tensão, certo? Que vai aqui para a área do horizontal, que alimenta a área do horizontal. Essa tensão de 125 volts, ela estava alterada para mais. No lugar de 125 volts, ela estava dando em torno de 140 volts, mais ou menos, 138 para ser exato. Ou seja, essa tensão ela estava alta, certo? Se a tensão estava alta, isso é característico que a parte do horizontal estava com algum problema, que não estava funcionando, certo? Ou existia alguma coisa aberta entre a parte da fonte
entre a parte da fonte e a parte aí que alimenta o circuito do horizontal. Então foi justamente isso que eu vi, certo? Fui lá na parte do playback, na entrada do pino, a entrada do pino desse playback aqui é o pino 2, e verifiquei se estava chegando esses 125 volts, no caso estava maior, estava mais alto, né? A tensão estava dando 138 volts, verifiquei se na entrada do pino 2 do playback estava chegando esses 138 volts. Verifiquei e estava entrando normalmente. Isso quer dizer que daqui, da parte da fonte até a parte do playback, certo? Estava tudo normal, porque estava chegando a tensão da alimentação da fonte na entrada do playback. Verifiquei também se estava saindo, através do pino 1 do playback, se estava saindo essa tensão de 138 volts. Estava, porque essa tensão que sai do pino 1 do playback, ela entra no pino 2, sai através do pino 1 e vai alimentar aqui, ó. Ela vai alimentar o coletor do transistor de saída horizontal, o que 603, certo? Então tinha tensão de entrada, tinha tensão de saída e tinha tensão no coletor do transistor de saída horizontal, certo? Tudo perfeito, certo? Então, pessoal, o que foi que eu vi? Mas mesmo assim a televisão continuava com a parte aqui de cima do filamento aqui apagada. Então o que eu fiz? Eu fui medir as saídas do playback para ver se tinha tensão de filamento e as outras tensões, certo? As tensões são as seguintes do playback. A tensão é de 180 volts no pino 9, tensão de 33 volts no pino 8 e a tensão de 5, e no pino 5 a tensão de 6 volts, que é justamente a tensão que vem aqui alimentar o filamento do tubo. Nenhuma dessas três tensões, pessoal, ela nem tinha a tensão de 180 volts, que alimenta aqui a placa do cinescópio, a parte de RGB aqui. Também não tinha a tensão de 33 volts, que sai aí para poder alimentar a área aqui do seletor e algumas outras áreas. E também não tinha a tensão de 6 volts, que alimenta aqui a parte do filamento do tubo. Então, óbvio que se não está tendo nenhuma das tensões de saída aqui do playback, eu já imaginei que também não houvesse alta. E foi justamente o que eu fiz. Eu tirei a chupeta do tubo, certo? E verifiquei se tinha alta. E fiz o teste, entendeu? E não tinha alta tensão também saindo pela chupeta do tubo, certo? Para aqueles que não sabem, certo, a maneira segura de testar o MAT que sai da chupeta do tubo é simples. É só vocês retirar a chupeta do tubo, certo? Coloca ela aqui em cima da mesa, afastado do circuito, pessoal, certo? Não pode ficar assim como está aqui, certo? Não pode ficar perto das placas. Afasta no máximo que vocês puderem do circuito, certo? Se for necessário, bota uma fita aqui para prender ela, para ter certeza absoluta que isso aqui não vai correr, certo? Porque a tensão que sai daqui é uma tensão muito grande, e se ela entrar em contato aí com alguma placa do circuito ou qualquer área do circuito, provavelmente vai queimar muitas peças do circuito. Então você prende ela no balcão, entendeu? Pega a ponteira do multímetro, do seu multímetro, entendeu? Coloca aqui no terra, na malha aqui do terra do tubo, uma parte da ponteira, e liga a TV. Você, com a TV ligada, né? Você aproxima a ponteira aqui. É só para aproximar a ponteira aqui com muito cuidado aqui, que vocês, se houver MAT, vai sair tipo uma faísca não, um raiozinho dos contatos ali da chupeta para a ponta da ponteira do multímetro, certo?
Agora, alguns cuidados, pessoal, precisa ser tomado com relação a isso daí. O primeiro, para você fazer esse teste, o terra que você vai conectar a ponteira do multímetro tem que ser o terra do tubo. Não pode ser o terra de dissipador, certo? Porque muitas vezes, em algumas televisões, esses dissipadores, eles são ligados na malha, na parte viva do chassi. Então, se você for fazer esse tipo de teste, você vai acabar descarregando o MAT no circuito. Então, o mais correto é você fazer o teste usando a malha do tubo aqui, entendeu? Sempre, sem exceção, todas as TV que vocês forem fazer esse teste, vocês podem fazer com a malha do tubo aqui, e nunca um dissipador de calor em qualquer área aí da placa, certo? Outra coisa, para vocês fazer aqui esse teste, verifica a ponteira do seu multímetro para ver se ela não está rachada, não está danificada de algum meio, para poder não vazar MAT e acabar você levando um baita choque, certo? Isso vale também se você também não se você estiver trabalhando descalço, ou o seu tênis, seu sapato, enfim, tiver com algum problema que possa não estar aterrando você, ou melhor, esteja protegendo você, entendeu? Contra possíveis choques aí, já que se você pode estar em contato diretamente com o chão, fazendo um aterramento através do seu corpo. Então, pessoal, esse teste é um teste para você testar o MAT, certo? Coloque aqui a ponteira, uma parte da ponteira na malha do tubo, a outra você, já com a televisão ligada, você procura encostar aqui na chupeta do tubo, entendeu? É só, mas não é para encostar, é só para chegar o mais próximo possível, que vocês vão ver que se houver MAT vai sair um raiozinho aqui. Se não houver MAT, até você encostando aqui, você vai perceber que não vai acontecer nada. Que foi o que aconteceu com essa televisão aqui. Ela, como eu já disse, ela não tinha a parte baixa, certo? Que são essas tensões de 180, 33 e 6 volts. Então ela também, é óbvio que ela não tinha também a tensão de MAT. Ou seja, o playback estava totalmente parado, certo? Então, pessoal, para mim, ou seja, entrava a tensão no playback, certo? Mas essa tensão não saía. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi de trocar o playback, certo? Que esse playback ele podia estar com problema, certo? Devia estar com algum problema que ele não estivesse funcionando. E é o que a maioria dos técnicos, dos nossos amigos fazem, pensando que é o playback, já pega e troca o playback de cara. No meu caso aqui, eu troquei, pessoal, porque o playback que estava nessa televisão, vou mostrar para vocês aqui, certo? Olha o estado que estava esse playback aqui. Ele deu, acho que deu um possível vazamento aqui na chupeta. Então nosso colega pegou e botou aqui o silicone, entendeu? Uma cola, aquelas colas quentes, para poder aqui vedar esse vazamento. Não é que não possa fazer isso, pode. Mas sinceramente eu só aconselho vocês a fazer isso em playback caso vocês não tenham um playback para reposição, como por exemplo é o caso dessa TV aqui. Essa TV aqui, por ela ser um pouquinho antiga, esse playback dela já é um pouco difícil de ser achado, entendeu? Então nesse caso aqui, se ele tiver só com vazamento, que eu acho que foi o caso que o nosso colega fez, ele pegou, botou aqui essa cola quente, entendeu? Ou pasta de silicone, para evitar que ele continuasse vazando, certo? E a princípio deu certo, entendeu? Mas justamente por ele estar com esse problema aqui, eu imaginei que isso aqui pudesse ter sido agravado e o playback pudesse estar ruim. Então eu peguei e troquei esse playback, entendeu? E botei logo um outro,
como vocês estão vendo aí. Só que, como eu falei para vocês, a maioria do pessoal pega e troca esse playback pensando que é o playback, só que não é o playback, entendeu? Depois aí de botei o playback no lugar, todo direitinho, coloquei ele no lugar e eu verifiquei que continuou do mesmo jeito, sem imagem, o tubo está totalmente apagado, o filamento do tubo continuou escuro, continuou apagado, por isso não tinha imagem lá na parte da frente, entendeu? E cheguei à conclusão que o problema não estava no playback, porque senão, assim que eu tivesse trocado o playback, tinha voltado ao normal, certo? Então, pessoal, depois de algumas verificações aqui, já que o problema então não era o playback, eu fui fazer algumas verificações aqui na parte do horizontal, porque eu sei que estava na parte do horizontal, porque todo o resto estava funcionando, tinha todas as tensões, só que não havia, não funcionava a parte de alta do playback. Então eu sei que o problema estava aqui na parte do horizontal. Bem, depois de olhar, depois de verificar algumas partes aí do circuito e tirar alguns componentes para poder fazer um teste, eu consegui achar esse resistorzinho aqui, ó. Esse resistor aqui é a R635. Tentar mostrar melhor para vocês aqui. Ela está aqui, ó, perto dessa bobina 605. Não está dando para ver muito bem porque ela tá suspensa. Ela é essa daqui. Então, essa R aí 635, ela é uma R de 68K por 1 watt. Essa R aí, ela estava aberta. Essa R aqui, pessoal, ela leva os mesmos 125 volts que alimenta a parte do horizontal, ela leva esses 125 volts aí para a parte da bobina, a parte horizontal da bobina defletora. Ou seja, essa R aqui, ela abriu e impediu esses 125 volts de chegar até a área que alimenta a parte da bobina defletora, a parte do horizontal. Então, como não tinha essa alimentação na parte da bobina, na parte do horizontal da bobina defletora, então o playback ele parou de conduzir, entendeu? E aí, se o playback não estava conduzindo, então nenhuma alimentação estava conduzindo também, e também aqui a parte do tubo também não acendia porque não tinha alimentação. Então, conclusão, o defeito era só esse resistor aqui, o 635. Eu troquei, a alimentação voltou normal, certo? A alimentação passa por ele, depois passa por essa bobina aqui, a L601, e vai alimentar aqui a parte da bobina defletora, a parte do horizontal. Coloquei outro resistor, a TV voltou a funcionar normalmente, todas as tensões se apresentaram normalmente, a de 180, a de 33, a de 6 volts que acende o filamento do tubo, o tubo voltou a acender normalmente e apareceu imagem normalmente, certo, pessoal? Só que eu notei, então essa parte aí de tá falando, mas tinha som, mas não tinha imagem, ela foi então sanada. No caso era o resistor aqui, certo? Então, só que eu notei o seguinte, não estava tendo áudio nos dois canais. Essa televisão aqui, ela é estéreo, ela tem um canal direito e tem um canal esquerdo, certo? Então só estava tendo só uma saída, estava sendo só um lado só de som que estava saindo, o alto-falante estava parado, certo? Eu fui verificar o que era e eu encontrei
aqui, ó, o outro alto-falante da parte do outro lado, do lado esquerdo, ele estava aberto. Ou seja, eu peguei, fui fazer a medição nos pinos dele, entendeu? E ele estava dando como aberto. Não tinha, ele é de 16 ohms, né, 16R, e não tinha esses 16R, estava dando totalmente aberto, certo? Então, o problema de estar falando só um lado, como vocês estão vendo aí, 16 ohms. O problema de estar falando só um lado era justamente esse que estava, esse alto-falante aqui estava com problema. Foi só trocar e os dois lados voltaram a funcionar normalmente. Certo, pessoal? Aí, pessoal, um detalhe interessante. Alguns de vocês poderiam me perguntar assim, principalmente o pessoal que está começando agora, pode perguntar assim, mas como é que pode isso? A televisão não está apresentando imagem, não está com o playback funcionando, que era o caso que estava aqui, mas tinha um som, dava para ouvir o som normalmente. Você trocava de canal, o som era trocado normalmente, você percebia que estava mudando de canal, porque o som, pelo som você dava para perceber isso, entendeu? E tinha um som normalmente. Como pode isso? Acontece, pessoal, que essa televisão aqui é uma televisão antiga, né? À vista das televisões que existem hoje em dia, é uma televisão já um pouco antiga. E como algumas televisões antigas, algumas determinadas áreas como som ou como seletor, como outras partes da televisão vertical, enfim, outras partes, algumas televisões mais antigas, essas alimentações elas são independentes, ou seja, ela não vem do playback. Nas televisões modernas de hoje em dia, algumas tensões, ou em alguns modelos todas as tensões, elas vêm do playback, ou seja, a fonte manda uma única tensão aqui para a parte do horizontal aqui, entendeu? E essa tensão alimenta o playback, e o playback acaba por gerar as outras tensões que vai alimentar o restante aí de toda a área da fonte, da placa, melhor dizendo, entendeu? Essas são as televisões modernas. Essa televisão aqui não, como eu disse para vocês, ela trabalha com outras tensões na fonte. São outras tensões. A tensão que alimenta a área do horizontal aqui seria essa tensão de 125 volts. Mas nós temos também outras tensões de 50, de 10, de 22 e de 28 volts, que saem da fonte, da parte da fonte. Essa tensão, justamente uma dessas tensões, que é a tensão de 28 volts, ela sai daqui da parte da fonte e vai alimentar lá, ó, esse transistor aqui, esse circuito integrado aqui. Ele é o circuito integrado IC405 e ele é o circuito integrado da saída de som. Ou seja, mesmo não tendo então o funcionamento do playback, certo? Não tinha alta, não tinha aqui a tensão de filamento do tubo, mesmo não tendo essa tensão, mas a tensão de 28 volts que alimenta lá a parte do som, essa tensão estava sendo gerada pela fonte. Então a alimentação do som estava funcionando normalmente, assim também como a alimentação aqui da área do seletor, entendeu? Então isso significa o que? É uma alimentação independente e o som estava funcionando normalmente, certo? Lembrando, como eu disse a vocês, isso geralmente acontecia muito em televisões um pouco mais antigas. As televisões mais modernas de hoje em dia, como eu falei para você, geralmente aqui a parte da fonte, geralmente sai só uma tensão, uma tensão alta em torno de 110, 100, 120, por aí 130, sai uma tensão daqui que vai alimentar a área do horizontal
particularmente aqui o playback. Do playback saem tensões menores que vai alimentar a parte da placa. Isso em televisões mais modernas. As televisões um pouco mais antigas como essa têm alguns circuitos independentes que são alimentados diretamente da fonte. Por isso então que essa daqui ela tinha som normal, né, mas não ligava aí a parte não ligava essa parte aí da imagem, certo, pessoal? Então, pessoal, nessa televisão aqui foi só isso aí, certo? Pessoal, então eu vou deixar aí embaixo para vocês na descrição do vídeo, eu vou deixar aí, como eu sempre deixo para vocês, o link do esquema elétrico, caso vocês precisem trabalhar com essa televisão, certo? Vou deixar também aí um link especial, certo? Se você estiver precisando de ajuda em qualquer área da sua vida e quer saber a solução para você se livrar de uma vez por todas de tudo quanto é problema que você possa ter na sua vida, eu vou deixar aí um link especial para você entrar nesse link, ouvir o que vai ser falado e você vai colocar em prática na sua vida e com certeza qualquer área da sua vida vai ser mudada. É só você se empenhar para isso. É só você fazer o que vai ser falado para você fazer e você, com certeza a sua vida aí vai ter solução em qualquer área aí, certo? Vou deixar também, pessoal, uns links aí, um link aí adicional de algo que eu acho interessante que vocês saibam sobre eletrônica, certo? E vou deixar também aí uma musiquinha aí, como eu sempre tenho feito ultimamente, para poder o pessoal dar aquela relaxada depois do serviço, certo, pessoal? Pessoal, bem, é só isso. Deus abençoe vocês, a família de cada um de vocês e até a próxima, certo? Tchau.